Jogo Vasco e Goiás já tem arbitragem e transmissão definida. Vamos falar sobre isso porque, olha, é um jogo muito importante para o Gigante da Colina que ainda enfrenta o Inter nesta quinta-feira. Vamos também falar sobre as prováveis escalações e tudo mais de Vasco e Internacional. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Antes, eu vou trazer uma imagem aqui, que foi inclusive divulgada pela Larissa Carlos, psicóloga aí da base do Vasco. Você tá vendo aí o Souza deu vamos dizer, uma palestra aos meninos da base do Vasco. O Souza, que saiu da base do Gigante da Colina e esteve aí junto com o Sub-20 e Sub-17 do Vasco, compartilhando sua experiência com os meninos, falando sobre tudo aí que envolveu a sua carreira. É importante, né, para o Vasco trazer alguém que saiu do Vasco para trazer um pouco da sua experiência aos meninos, por ter jogado também na Europa. Enfim, Souza, que inclusive se especula nos bastidores que ele possa jogar no Vasco em 2024, está se recuperando no Vasco e teve aí com os meninos da base fazendo essa palestra. Olha, todo mundo sabe que nessa quinta-feira tem Vasco e Inter, mas o jogo do domingo já tem algumas definições. Primeiro é que o jogo vai ser transmitido pela Globo. Hoje, inclusive, aqui na Bahia, passou a chamada do jogo Vasco e Goiás, Goiás e Vasco. O jogo que acontece na Serrinha às 16 horas. Jogo importante, cara. Independente do resultado de hoje, Vasco e Goiás fazem um jogo importante. É final de campeonato mesmo. Quem perder tá complicado. Quem perder se complica. Quem ganhar se respira um pouquinho. E, para esse jogo, temos arbitragem definida. E aí eu digo, a CBF tem que ter mais cuidado com as coisas que ela faz. Por quê? No domingo, tivemos Rafael Claus apitando Vasco e Flamengo, Federação de São Paulo. Nesta quinta, Luiz Flávio de Oliveira apitando Vasco e Inter. E, no domingo que vem, teremos esse rapaz aí, ó, Flávio Rodrigues de Souza, Federação Paulista. São 3 árbitros paulistas em 3 jogos seguidos do Vasco. Ah, Léo, pode ser eles estão querendo favorecer os paulistas. Não vou nem falar isso porque no jogo do Santos vai ter um árbitro do Rio de Janeiro, né? O Wagner do Nascimento vai apitar. Mas falta a CBF ter um pouquinho mais de cuidado, né? Você botar um árbitro paulista no jogo do Vasco e um árbitro do Rio no jogo do Santos, vai gerar querendo ou não, uma dúvida. Ainda mais a gente vivendo numa época aqui de tantas manipulações acontecendo, não estou dizendo que é o caso, mas gera uma suspeita. A CBF poderia ter um cuidado a mais. Ah, mas é sorteio, Léo. Eles conseguem fazer o sorteio tirando os árbitros da federação que os times estão envolvidos. Eles tiram do sorteio, como é que não vai conseguir fazer isso também? É só sensibilidade, entendeu? É faltar um pouquinho usar um pouquinho mais a inteligência para você não colocar alguns árbitros em situações que não deve. Porque aí depois tem algum erro grave lá no jogo do Santos, vai dizer, Operação Salva Vasco. Tem um erro grave no jogo do Vasco, vai dizer, estão querendo salvar o Santos. Então falta a CBF ter essa sensibilidade aí na hora de escolher as situações. Eu acho que tem pessoas profissionais lá sim, mas vamos trabalhar melhor, né, gente? Vamos ter cuidado com as coisas que a gente toma, com as decisões que a gente toma. Enfim, essa é a situação. O Vasco joga daqui a pouco contra o Inter. Muito provavelmente o Inter vai ter o Bustos. Ele treinou, viajou, foi relacionado. O único jogador que não foi relacionado pelo Eduardo Cudê é o nosso querido Gabriel, que teve um problema no tornozelo no jogo contra o Bahia. Ficou até no banco no jogo contra o Santos, mas não foi relacionado por Cudê para enfrentar o Vasco. Provavelmente eles devem ter
o mesmo time que enfrentou a equipe do Santos e goleou o Santos, sem nenhuma mudança. Isso, como eu falei, né? Se o Bustos tiver condição, porque o Bustos treinou, mas ele teve um problema no tornozelo. Inclusive, falei aqui com vocês para o jogo contra a equipe do Vasco. Do lado do Vasco, deve se repetir a mesma escalação que o Vasco utilizou contra o Flamengo, com Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Prachetes, Paulinho, Paier, Verrete e Peck. É a escalação, provável escalação do Vasco para enfrentar o Internacional. Esse jogo acontece às 19 horas. Às 18 eu vou estar ao vivo aqui batendo papo com vocês, falando do pré-jogo. Depois, quando terminar, a gente fala no pós. Com fé em Deus com a vitória do Vasco, né, cara? Uma vitória hoje é importante. Uma vitória tira o Vasco da zona de rebaixamento, sem depender do resultado de ninguém. Então, vamos pra cima, né? Vamos pra cima. Uma vitória hoje deixaria o jogo de próximo domingo muito bom para o Vasco alcançar voos maiores, né? Até se afastar do Goiás, quem sabe? Vamos aí buscar esse jogo, vamos buscar essa vitória, vamos buscar sair de lá de São Januário hoje com uma festa bonita. Lembrando que hoje também haverá uma homenagem ao Roberto Dinamite. Teremos aí um bandeirão estendido para Roberto Dinamite. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. É sempre um prazer ter você aqui. Até a próxima. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos. Daqui a pouco a gente está aqui falando de Vasco com vocês. Valeu, hein?